E o ministro Alexandre de Moraes autorizou as visitas de Michele Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A decisão foi assinada nesta quinta-feira e atende, ao pedido da defesa, mas Moraes manteve todas as regras já estabelecidas pela portaria da Polícia Federal, que limita os dias e os horários de acesso. Segundo o ministro, Bolsonaro cumpre pena em condição especial em sala de Estado-Maior, o que exige controle rigoroso da circulação interna. Por isso, não haveria motivo para alterar o procedimento atual. As visitas continuam permitidas apenas às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 da manhã, com duração de 30 minutos e limite de 2 familiares por dia, que devem entrar separadamente. Moraes autorizou que Michele e Flávio visitem o ex-presidente na próxima terça-feira, dentro dessas regras. A PF foi comunicada da decisão e a defesa e a Procuradoria-Geral da República foram intimadas. A defesa tentava um sistema de pré-cadastramento para que os familiares pudessem entrar de segunda a sexta, sem precisar de pedidos semanais ao STF. Os advogados alegaram que o modelo atual gera atos processuais repetidos e que a mudança seria apenas um ajuste procedimental. Moraes, no entanto, rejeitou a proposta e manteve o controle total da autorização individual das visitas. Doutor Marcília, isso faz lembrar imediatamente ao quando o ex-presidente Lula, o presidente Lula, aliás, estava preso na época, ex-presidente estava preso em Curitiba, também numa sala de Estado-Maior, também na Polícia Federal, numa superintendência da Polícia Federal, e naquela ocasião entrava todo mundo, em qualquer horário. Também havia a possibilidade de jornalistas brasileiros e estrangeiros entrar no local, e Lula também iniciou o seu relacionamento com a atual primeira-dama, Janja da Silva. E agora, nem os familiares podem entrar juntos para visitar o ex-presidente Bolsonaro? Muito boa noite. Boa noite, Caute, boa noite, Piotr, Consta, Berenice, toda a audiência. Prazer estar aqui. Bom, é preciso a gente sempre dar um passo atrás e dizer que o Bolsonaro não devia nem estar sendo processado, nem estar sendo acusado, não devia nem estar preso domiciliarmente ou não, porque todo esse processo é um engodo. Todo esse processo é uma mentira, é uma narrativa fantasiosa e falaciosa para prender o bolsonarismo, para desestruturar politicamente o bolsonarismo no país, para retirar do tabuleiro político do ano que vem o bolsonarismo. É disso que se trata esse processo e sempre se tratou disso. Desde o início foi só isso. Eles queriam colocar o Bolsonaro em silêncio e queriam colocar o bolsonarismo fora das eleições. É isso. Bom, feito esse registro, porque, enfim, senão a gente vai discutindo como se as pessoas fossem culpadas. Sim. Bolsonaro, ele foi condenado por fazer live, foi condenado por fazer postagem de internet, isso entendido como uma forma de enfraquecer o Estado democrático. Imagina um Estado democrático, o quanto é democrático um Estado que se enfraqueceria com live, postagem de internet. Ele chegou a ser acusado de participar de reuniões quando ele era presidente. Ele chefiou a reunião, mas ele era o presidente. Então, assim, é uma maluquice tudo isso. Sim. Bom, segundo lugar, eu queria aqui me filiar aos colegas, dizer que eu fiz direito e nunca tive aula de hérnia inguinal. Então, eu queria muito saber do Moraes onde que ele se formou, porque é uma faculdade bastante vasta. Aliás, também queria saber onde se formou a esposa dele, porque também não tive aula de especialidade, não fui especializado em STF e também nunca recebi nenhum contrato de 129 milhões. Então, eu queria muito entender como essas especialidades surgem. E é bom também registrar essa questão da visita, né? É incrível que o Moraes ele conseguiu inverter o jogo. A gente até já comentou isso aqui, mas eu vou voltar a esse ponto. Quer dizer, ele não individualizou a pena de ninguém. Todo mundo foi condenado na baseada, mas a visita não.
A visita não pode ser na baseada, a visita tem que ter individualização. Então, os parentes são os mesmos, as pessoas são as mesmas, a visita é no mesmo lugar, é do mesmo jeito, mas não, toda vez tem que ter uma burocracia para fazer o pedido. Individualiza a visita e condena na baseada. Quer dizer, é o contrário. A conduta tem que ser individualizada para condenar e a visita pode ser na baseada porque são as mesmas pessoas, é o mesmo jeito. Mas a burocratização do acesso do Bolsonaro a algum pingo de humanidade é uma forma de desestruturá-lo e desestruturar o seu entorno, desestruturar que ele faça movimentações políticas, desestruturar que ele receba outras pessoas. O Caute lembrou bem, o Lula ele deu 40 entrevistas na cadeia. Ele recebeu todo mundo, até a monge recebeu, monja Coi, o pessoal ia receber artista, era uma festa. Aquilo era realmente algo que, enfim, não parecia nenhuma cadeia. Tudo, bom dia isso, bom dia aquilo, vigília na porta, agora vigília para o Bolsonaro é crime. Quer dizer, é tudo tratado dessa forma. E mais, um juiz, na dúvida, como ele não é médico, se ele tem alguma dúvida, ele libera. Por prevenção, Por prevenção, por precaução, para não ser negligente. Porque se eu não sou especialista em uma área e eu tenho dúvida, eu beneficio a pessoa que pode ser penalizada pela minha negligência. Então, se ele não é um médico, ele, na dúvida, beneficia aquele que pode ser penalizado se ele for negligente. O Moraes já foi negligente com o Clezão. Será que ele está plantando mais uma negligência? Espero que não. Consta, também eu queria te ouvir sobre a percepção desta situação fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, porque lembramos que o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa são alvo da Lei Magnitsky, das sanções baseadas na Lei Magnitsky, e as motivações pelas quais Moraes é alvo da Magnitsky são justamente as prisões ilegais, além da censura, de promover a censura. E essas motivações foram reafirmadas há poucas horas pelo Departamento do Tesouro americano em uma carta enviada a um congressista. Ou seja, uma prisão como essa do ex-presidente Bolsonaro e esse tratamento que beira o desumano e degradante, usando um jergo jurídico, também não justificaria outras medidas por parte do governo americano contra o ministro Moraes? Eu acredito que sim, pelo menos a manutenção da Magnitsky, né? Porque andou um boato forte aí de que podia ser revogado num acordo do Trump com Lula que realmente preocupou bastante aí os patriotas, né? Se o Trump fizesse algo dessa natureza, seria a desmoralização do próprio instrumento da Magnitsky. Até agora nada, pelo contrário, como você lembrou bem, tivemos uma carta do Departamento do Estado a um congressista reforçando os motivos pelos quais o Alexandre de Moraes é um sancionado, e esse ponto que o Marsiglia traz é muito importante. A gente às vezes vai comentando, né, as notícias da prisão, do acesso à família, sendo que a Janja começou a namorar o Lula na prisão, ele tinha esteira ergométrica na sua cela, enfim. Quando a gente vai comparando, a gente vai vendo o que está acontecendo no Brasil. E a gente esquece, às vezes, de dar um passo atrás e lembrar que tudo isso é uma farsa. Lembrar que ele não tinha que estar preso sequer. Lembrar que ele foi condenado por um sancionado pela maior democracia do mundo. Porque podem ter a expectativa de revogar a Magnitsky. Até agora, nada. Até agora, o que temos é um reforço dos motivos pelos quais o Alexandre de Moraes e a dona Viviane de Barsi e o escritório dela e dos filhos estão sancionados. Aliás, eu não sei como recebiam, se era antes ou não, 3,6 milhões de reais por mês do Banco Master. E olha, representaram um caso em que perderam em 2 instâncias. E tinha lá no acordo também, parece, proteger o banco perante a Receita Federal, o Congresso, coisas muito esquisitas, né? Para um escritório diminuto de 11 advogados, 3 dos quais a esposa e os 2 filhos de Alexandre de Moraes. Então, tudo muito suspeito, para dizer o mínimo, né? Se trata de um ministro corrupto perseguindo um presidente que ficou 4 anos sem escândalo de corrupção. Então, é mais ou menos disso que se trata. O objetivo era retirá-lo da corrida eleitoral e até mesmo como principal cabo eleitoral da direita. Ele está impedido de agir como cabo eleitoral.
para atrair votos. Né? Então, é uma situação esdrúxula, é óbvio que os Estados Unidos estão de olho, o mundo todo, né? É óbvio que isso reforça a tese que levou a Magnitsky, e eu acho sim que caberia aí sanções extras, inclusive para colegas seus que vêm agindo como cúmplices.